Boa tarde, senhoras e senhores. A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, a DCE Minas, em parceria com o Sistema Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, por intermédio do SESI-DR Minas Gerais, tem a honra de recebê-los para o almoço-palestra sobre o tema Brasil e Canadá, Organização Social, Política e Econômica, Paralelos e Convergências, que será proferida pelo professor da Universidade de Montreal e sócio da Craft Advogados Associados, senhor Dr. Dan Craft. Dan Craft é bacharel e mestre em Direito Comercial Internacional pelo FMG e mestre em Direito Bancário Internacional pela Universidade de Londres. Possui créditos de doutorado em Direito Comparado na Universidade de Quebec, em Montreal. Já foi professor na Fundação Dom Cabral, na FGV, no IBMEC, na Faculdade Milton Campos, na FUMEC, dentre outras. É voluntário em causas sociais e esportivas no Canadá. Articulista da editoria de opinião do jornal Estado de Minas desde 1997. Membro das Ordens dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, do Quebec e Canadá. E também membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem. Muito bem-vindo, Dr. Dan Craft. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sérgio Frade, Sérgio Cavalieri, grandes amigos e companheiros de longa jornada, amigos da DCE, presentes a esse evento. É um privilégio estar aqui tentando compartilhar com vocês um pouco uma visão e uma experiência de alguns anos vividos no Canadá, os meus últimos 7 anos. Eu vou fazer um passeio que eu espero não seja indigesto, nos dois ambientes, né, sociais, Brasil e Canadá, e espero trazer aqui algumas ideias também, alguns conceitos que possam ser úteis, né, que os senhores possam levar consigo e refletirem a respeito dessas duas organizações sociais que são muito interessantes, muito ricas, né, e que têm uma enorme sinergia, um enorme potencial de troca. Minhas transparências contêm alguns gráficos, alguns elementos de informação mais complexos, então essa palestra vai ser disponibilizada a todos pela Secretaria da DCE. Então, agradeço a todos e, bom, vamos iniciar. Essa é uma foto que eu tirei, inclusive, no meu primeiro ano no Canadá, dando um passeio num lago gelado. Esse é um grande, extenso lago, porque o desafio da natureza nos faz lembrar, né, da importância do respeito aos elementos naturais. Isso é uma coisa que marca muito aquela cultura. Eu sou um profissional de direito comparado. Eu, há mais de 25 anos, me dedico ao direito, à comparação de sistemas jurídicos diferentes, e o direito, ele meramente é uma forma de tentar ordenar, organizar sociedades diferentes. O direito comparado nada mais é do que tentar conhecer sociedades diferentes, ver como elas são organizadas, né, e tentar obter, né, adquirir conhecimentos e tentar, inclusive, criar influências e confluências com relação a sociedades diferentes. Esse, então, é um dos objetivos nossos. É claro que eu não vou me dedicar ao direito, né, ficaria muito enfadonho uma palestra sobre direito aqui, mas esse é o meu trabalho e é assim que eu vejo essa ciência social que é o direito. E gostaria de começar, então, com uma justificativa com relação a isso, que é uma passagem muito conhecida de Júlio César, de Shakespeare, onde nós não conseguimos nos ver, exceto se enxergamos o próximo. Nós apenas conseguiremos nos perceber como seres humanos, né, como sociedade, se a gente falar de uma forma mais ampla, se nos refletirmos nos demais. Então, essa é a pauta, essa é a inspiração dessa palestra que, muito honrosamente, fui convidado para proferir aos senhores aqui. Eu elenquei alguns elementos que são importantes para a construção de uma sociedade. Há uma questão de
povo, qual é a formação do povo, né? Qual a cultura que forma este povo, e isso vai explicar muito bem qual é a evolução deste povo, e a gente só consegue ver o futuro se a gente conhece realmente esse passado. Então, eu quero abordar com os senhores e as senhoras alguns elementos muito objetivos da organização social brasileira e, é claro, da canadense, que eu venho investigando e conhecendo há vários anos. Nós vamos nos surpreender para ver os avanços que o Brasil tem com relação àquela sociedade e vice-versa, dentro desse exercício, né, de comparação, de avaliação de cada uma delas. Então, eu me dedico um pouco com relação à formação do povo, à imigração. Nós vamos nos surpreender com alguns itens aqui. A questão de educação, o respeito aos povos indígenas, aos primeiros povoadores, né, das Américas e de cada país que tem suas questões específicas, a questão de preocupação aos menos favorecidos, a questão de alimentação e de educação, moradia, o sentimento de pertencimento também, uma das grandes questões, inclusive que se aplica à política hoje em dia, é o sentimento de alienação das pessoas em todos os países do mundo. A gente viu isso recentemente com a saída da Inglaterra da União Europeia, né? A vontade das pessoas de se sentirem pertencentes a uma organização, né? A participação em geral. Então, esse é um elemento que eu gostaria de ressaltar. Eu acho que nós estamos aqui, essa homenagem, é uma honra para mim estar aqui com essa homenagem que foi feita anteriormente, porque demonstra esse grau de dedicação a uma comunidade, a uma coletividade, e este é um elemento que eu acho que é muito interessante. Nós conhecemos um pouco da experiência canadense, então eu faço um pouco uma análise a respeito disso, e um pouco com relação à segurança e Estado de Direito, do ponto de vista da formação de sociedade. Depois nós abordaremos outros itens. Essa aqui é um exemplo da organização social canadense hoje, né? O Canadá possui hoje mais de 20% da sua população originária de outros países. O Brasil não tem essa concentração de pessoas que vêm de outros países para poder residir dentro das suas fronteiras. O Brasil tem uma população muito grande, então, ainda que receba em valores absolutos muitos imigrantes, inclusive recebe algo equivalente ao Canadá por ano, eles se diluem muito facilmente porque a nossa população aqui é muito grande. No Canadá, o impacto é muito diferente dessa população que imigra, e isso o que faz, né? O que transforma isso do ponto de vista de organização social? Exige com que o país funcione por regras conhecidas por todos. Não é? É muito difícil ter códigos sociais ou códigos de funcionamento da sociedade para acolher estes imigrantes se eles encontram um ambiente extremamente difícil ou complexo de ser compreendido. Eu vou abordar isso um pouco mais à frente, mas eu faço essa menção, essa observação para nós vermos a respeito disso. E aqui são imigrantes sírios chegando no Canadá, em virtude dessa crise horrorosa que está acontecendo na Síria há vários anos, e o Canadá, então, estabeleceu uma política muito agressiva de receber sírios, famílias sírias, e tem tido bastante sucesso. Né? Então, mais do que o Canadá, é só a Austrália que tem essa população que nasceu no exterior, compondo o seu esteio social. Aqui está o Canadá e aqui está o Brasil. Né? Então, a partir da década de 1880, 60, o Brasil passou a receber muitos imigrantes, né? E eu acho que a maior parte dos presentes nessa sala teve seus avós ou bisavós aportando no Brasil nesta época. Eu, no meu caso, né, a minha família da Itália veio nessa aqui, talvez o Sérgio Cavalieri também, a família veio nesta época, né, na virada do século XIX para XX. Né? Depois teve algumas ondas de imigração e, em 1970, a coisa caiu bastante. O Canadá teve, né, uma intensa imigração na virada do século, também 19 para 20, mas, a partir da década de 70, né, aumentou, principalmente 80, o Canadá passou a receber um volume de imigrantes enorme. Né? Qual que é o reflexo disso? O reflexo disso é uma sociedade que se constrói, onde todos passam a ter um sentimento de pertencimento e exigem da organização social que ela seja facilmente compreensível, que é o que a gente diz, que a gente fala de Estado de Direito, né? Coisa que eu vou examinar um pouco mais para frente.
Então, isso aqui é uma estatística interessante, né? O Brasil tem recebido enormemente, de 2000 para 2010. Né? Isso continua um volume de imigrantes muito grande, e essa imigração ela traz um elemento interessante de... deve-se avaliar a qualidade desses imigrantes, a qualidade intelectual, a qualidade de trabalho, o que eles trazem consigo, que tipo de cultura que eles trazem, né? De que forma que eles irão contribuir para a construção de uma nova sociedade, porque todas as sociedades são organismos vivos, elas estão constantemente em transformação, né? E cabe a nós entender essa transformação, ajudar com que essa transformação siga um caminho de maior produtividade, de maior inserção, né? De maior justiça. Então, esses são os elementos que trazem com relação a isso. Com relação ao Brasil e Canadá, é claro que o Brasil envia brasileiros numa proporção muito maior do que recebe do Canadá. Né? Então, existe uma migração cruzada muito pequena. Né? Há muitos brasileiros que foram para o Canadá porque compreendem uma sociedade, isso aí tem alguns elementos objetivos que eu vou trazer, compreendem essa sociedade como uma sociedade de fácil integração, de uma sociedade acolhedora, receptiva, né, onde as regras são facilmente compreendidas e a inserção ela é mais ou menos fácil. Especialmente nós vamos ver pela qualificação, né, através de uma qualificação mais elevada. Né? O Canadá tem uma política de imigração que exige uma qualificação diferente do que o Brasil, que tem uma política de imigração onde não exige uma formação técnica tão elevada. Isso aí nós vamos ver algumas estatísticas. Isso aqui é só para lembrar que durante a crise síria, né, a partir da crise síria, o Canadá recebeu mais de 30 mil famílias, 30 mil refugiados da Síria, que para um país de 36 milhões de habitantes é uma conquista muito grande. Esse gráfico ele me chama bastante atenção porque demonstra a busca do conhecimento e a política de atração de talentos que o Canadá tem, claramente. Eu vou mostrar um gráfico um pouco adiante, do ponto de vista do custo do estudo, né? E todos nós temos filhos e somos preocupados com o seu futuro. O Brasil teve uma política muito agressiva e interessante do ponto de vista de envio de estudantes, né? O Brasil Sem Fronteiras, enviando estudantes para o exterior, que é uma iniciativa excelente, e vários outros países têm enviado para conhecer, né, para absorver conhecimento, para conhecer sociedades novas, e estes retornam, né, aos seus países de origem, grande parte retorna aos seus países de origem, passam a conhecer, a comparar melhor, a se ver em outras sociedades e, dessa forma, se habilitando a participar dessa convergência global, tanto do ponto de vista de comércio, mas mais do que isso, do ponto de vista de convergência cultural, né, de padrões de vida, de valores, né, valores morais e éticos, né, que são compartilhados dessa grande família global. O Brasil tem mandado, né, progressivamente muito estudante para lá. Eu, inclusive, dou aula na Universidade de Montreal e, volta e meia, tem 2, 3 alunos do Brasil em meio àquela salada de nacionalidades que estão lá. Isso denota, né, não só a atração, a qualidade do ensino, mas também o interesse de vários povos de irem estudar, conhecer culturas diferentes. Eles interagem, criam uma rede de relacionamento, voltam aos seus países e promovem as trocas. Então, há uma contaminação positiva das informações que são absorvidas nessa iniciativa. E todos que me perguntam, eu sugiro, realmente tente, né, passar um tempo fora, mandar seu filho fora, estudar um tempo, né, em qualquer país. O Canadá, por ser acolhedor e pelos custos serem vantajosos, é muito interessante, e isso é um interesse para todas as nações. Aqui está uma questão dos custos, né? Vocês comparam, por exemplo, que estudar na Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, que são alguns destinos preferidos pelos brasileiros, custa mais caro do que o Canadá. Então, essa é uma estatística interessante do ponto de vista de custo de vida e de custo de estudo, e tem também um ranking de qualidade de estudos, onde o Canadá é bem situado. Com relação à montagem dessa sociedade, eu não poderia deixar de falar em um desastre humanitário que aconteceu no Canadá até recentemente, que foram escolas onde se forçavam os indígenas a estudarem, eram retirados das suas famílias, isso no próprio século XX. Então, foi criada uma comissão de reconciliação nacional, onde
esses indígenas, foi reconhecido esse genocídio cultural, né, onde foram destruídos os conhecimentos dos povos que viviam nas partes remotas, né, que eram trazidos e ocidentalizados, isso há poucos anos. Isso ainda existem vários sobreviventes disso, e não é possível nós deixarmos de falar nisso na construção de uma sociedade, né, porque é uma tentativa, uma tendência de buscar harmonizar todos esses povos, né? Isso aqui é uma questão interessante, que era mais fácil morrer numa escola, né, ou nessas escolas de residência do que na própria Segunda Guerra Mundial. Então, essa é uma tragédia humanitária que foi tratada recentemente e que é muito presente na sociedade canadense. Além disso, existe fome no Canadá. Nós conhecemos aqui as iniciativas, né, e as mudanças que houveram no Brasil com as questões de Fome Zero, Bolsa Família. Nós conhecemos todos os benefícios desses programas, da retirada da pobreza, da garantia de uma condição mínima de dignidade, né, para a população. Mas isso não é privilégio do Brasil. O Canadá tem tido sérios problemas, porque às vezes a gente cria certos mitos do ponto de vista de um país mais rico, um país desenvolvido, um país com menos problemas do que o Brasil. Nós temos muito costume de falar mal do Brasil, mas há uma atuação muito objetiva no Canadá para diminuir a fome, e há um volume, né, de crianças muito grande no Canadá que passa fome todos os dias, né? Então, existem políticas. Geralmente, essas crianças ou essas pessoas que têm problema de alimentação, elas, de falta de alimentação, elas estão situadas em lugares mais remotos, geralmente em áreas indígenas mais isoladas, e eles acabam recebendo. Então, hoje em dia, mais ou menos 850 mil, 900 mil refeições são oferecidas mensalmente para pessoas carentes no Canadá. Canadenses, imigrantes, mas muitos canadenses, e a maioria com relação a povos nativos. É interessante notar que a Alberta, que é uma província de petróleo, que todos temos como província muito rica, a Alberta, em virtude da queda do preço do petróleo, ela teve um aumento, né, de 80% de busca pelo banco de alimentação, né? Então, é um problema sério, que a gente tem fantasias do ponto de vista de prosperidade, mas há uma realidade talvez um pouco mais séria com relação a isso, e existe todo um incentivo, uma iniciativa para auxiliar na superação dessa questão. Uma das propostas feitas, além de fornecimento de alimentação, são bolsas, né, como uma Bolsa Família, a questão de direito à residência, treinamento, né, então entregar a vara de pescar e não o alimento, né, aquela velha máxima, né, de tentar desenvolver a população para que ela possa ela própria adquirir o seu alimento, né? Então, este é um fato que eu acho que é importante colocar do ponto de vista de montagem de formação da sociedade canadense. E, além disso, eu acho muito importante a questão de voluntariado. O Canadá hoje ele conta aproximadamente com o equivalente a 1.200.000 empregos, que seriam empregos, mas eles são o reflexo de voluntários, equivalem a 1.200.000 empregos. Para o Brasil, esse número é pequeno, mas se nós pensarmos numa população de 36 milhões de habitantes, é muita gente que é envolvida em voluntariado. Eu faço voluntariado desde o momento onde eu me mudei para o Canadá, em 2009, e eu vejo que, inclusive, faz parte do currículo escolar. Eu tenho 2 filhas que estudaram em escolas canadenses quando eu cheguei, e elas eram obrigadas a prestar um número X de trabalho voluntário por ano. E isso é interessante, porque todos se inserem em uma obrigação de devolver à sociedade. Isso gera um engajamento, inclusive político também, porque se todos participam, se todos devolvem, não se imputa apenas ao Estado, né, ao ente governamental, a prestação de serviços públicos, ou de devolução à sociedade, ou de devolução à coletividade. Muitas vezes a gente escuta: bom, eu já pago os meus impostos, eu exigiria, né, serviços públicos bons. Eu diria que uma mentalidade que eu tenho me deparado com ela no Canadá, e é um testemunho que eu gostaria de dar, é que
todos fazem voluntariado, lado a lado. Existem várias atividades, por exemplo, que não aconteceriam, que trazem empregos, prosperidade, uma divulgação de cultura, fundadas basicamente em voluntariado. Se, por exemplo, não houvesse voluntariado na dimensão que existe no Canadá, festival de jazz não aconteceria, corridas, maratonas, etc., tudo não aconteceria. O Brasil tem uma cultura de voluntariado, tem uma cultura de mutirão. Nós estávamos até conversando na mesa de mutirões, de construção, etc., mas eu sinto uma carência, né, ou há um espaço muito grande, muito interessante para desenvolvimento do voluntariado no Brasil, uma institucionalização do voluntariado, né, já houve um grande avanço, mas eu acho que é um potencial que nós temos muito grande, né? Então, aqui, dá esse exemplo do voluntariado, aqui é uma estatística que vocês receberão, né, mas, do ponto de vista de... por idade, né? Então, os jovens fazem muito voluntariado, eles estão ali, né, de 15 a 19 anos. Depois, a partir dos 26 anos, essa idade aqui, eles estão trabalhando, batalhando muito, fazem empregos de verão, estudam muito, então não tem muito tempo para fazer voluntariado, mas, depois disso, todos fazem muito voluntariado. Né? Agora, é interessante a gente entender que o voluntariado, a maior parte do voluntariado, ele é prestado por pessoas que têm ensino superior. Né? Aqui são as pessoas que têm estudos secundários, né, mas estudos técnicos, né, de diploma técnico, e aqui são as pessoas que têm diploma universitário. Então, as pessoas com baixa qualificação, elas participam um pouco de voluntariado, muitas vezes porque talvez não reconhecem a necessidade ou não têm disponibilidade de tempo, mas quanto mais educado, maior o voluntariado, maior a devolução à sociedade, maior a participação e engajamento. Né? Então, eu acho que isso é um elemento interessante do ponto de vista de formação de sociedade. E o último item, para nós falarmos de sociedade, antes de passar para as outras questões, é a questão do Estado de Direito. Não é? Que como um profissional do direito, eu sou muito preocupado com isso, porque tem a ver também com segurança jurídica, segurança, que é um item que todos nós conversamos sempre muito, nós nos sentimos inseguros no Brasil. Eu gostaria de fazer um contraponto com relação a isso no Canadá. O que é um Estado de Direito? Né? Então, existe um instituto, que é o World Justice Project, que é um projeto de comparação dos países com relação ao seu Estado de Direito, né, e como é que se classifica como um país, né, melhor ou pior, do ponto de vista de Estado de Direito, o governo e seus representantes, né, bem como os indivíduos e as entidades são responsabilizados segundo a lei é igual para todos. Né. Segundo item, as leis são facilmente compreensíveis, são estáveis, são justas, são aplicadas, né, de uma forma igual a todos, protegem direitos fundamentais do ponto de vista das pessoas e da propriedade. O terceiro item é que as leis são produzidas de uma forma acessível, justa e eficiente, e elas são administradas e impostas desta forma também. E a justiça, quando distribuída, ela é distribuída tempestivamente por servidores e juízes competentes, éticos, independentes, suficientes em número, né, e com recursos adequados, e, mais do que isso, que refletem a estrutura das comunidades que servem. Né? Então, a gente vê alguns conflitos étnicos no mundo, especialmente nos Estados Unidos, essa questão de violência, né, soldados, guardas, etc., com a questão dos negros, é a sensação de que a justiça, muitas vezes, ou o policiamento, não é feito por pessoas que têm uma identidade cultural ou étnica, né, com aqueles que são jurisdicionados. Então, essa é uma questão do Estado de Direito, né? E aqui está o Canadá. Quanto mais perto do perímetro, mais justa a sociedade, ou melhor a situação de Estado de Direito, quanto mais longe, né, mais deficiente. Isso aqui são vários itens, eu convido a quem se interessar a entrar nesse site, mas eu queria apenas abordar a questão da justiça. Né? Então, nós temos a justiça civil e a justiça criminal. E eu fiquei bastante chocado quando eu vi esse gráfico comparativo. Eu uso isso em algumas aulas, do ponto de vista de acesso à justiça. O Brasil permite um acesso à justiça muito maior do que o Canadá. Para entrar com uma ação no Canadá, é preciso ter meios e recursos muito superiores ao que se tem no Brasil. Não é um país da cultura do litígio, como é nos Estados Unidos, mas o acesso à justiça ele é dificultado. Tanto que, diferentemente da lei brasileira,
No Canadá, qualquer um pode se autorrepresentar e entrar com uma ação. Não há necessidade de utilização de um advogado. No Brasil, a Constituição e a legislação aplicável exige a representação através de um advogado. Então, se isso não existisse com um acesso à justiça garantido, seria seriamente problemático. Mas, no Brasil, o acesso à justiça é fácil. O que a gente encontra de dificuldade é o tempo de resolução da disputa no Brasil, e a eficácia dessa decisão. Então, é uma porta onde é fácil passar por ela na entrada, mas a saída é muito difícil no Brasil. No Canadá, a entrada é muito difícil na justiça, é muito caro, muito complexo. Daí, a cultura da mediação, tentando se resolver, porque para ir à justiça tem que haver muitos recursos, muitos meios, mas, a partir do momento onde se atravessa a porta e se entra no sistema judiciário, a resposta ela é bastante eficaz, rápida, e a medida é efetiva. Então, inclusive do ponto de vista de métodos alternativos de resolução de disputas, que a gente conhece como arbitragem, que é um melhor exemplo, também o Brasil tem uma bela cultura de arbitragem, muito desenvolvida, 67 é um ponto bom, e o Canadá tem o ponto 83. Então, esta questão de atraso, o Canadá não está bem do ponto de vista... aliás, está bem, sem poucos atrasos, o Brasil atrasa um pouco mais a justiça, mas a questão do acesso é interessante, como que um que é diferente cada país e outro. E do ponto de vista de justiça criminal, a gente encontra problemas interessantes, graves, e isso eu vejo como uma grande oportunidade de melhoria. E análise de um caso a outro. Existe uma cooperação entre os dois países em vários âmbitos do ponto de vista da justiça, e eu acho que é digno de nota. Do ponto de vista político, então, vista já a sociedade, a formação e funcionamento da sociedade, vamos falar um pouco aqui da questão da organização política. O Canadá tem uma rainha, que é a mesma da Inglaterra, que é a mesma de outros países, a rainha, a família é a mesma, mas ela não governa. E o federalismo canadense, eu tenho conversado com alguns constitucionalistas brasileiros, eu troco ideias, e é muito interessante a gente conhecer um pouco sistemas diferentes, onde, principalmente depois de um processo sofrido, ou durante um processo sofrido que o Brasil está vivendo, desse processo de impeachment, que é histórico, que é importantíssimo, mas que é muito sofrido, existe não é o mesmo enfoque da moção de confiança, mas leva a questionar como que o Brasil se organiza politicamente. Então, o Canadá tem um federalismo extremamente exagerado do ponto de vista da autonomia das províncias, que são os equivalentes a estados, e o Brasil ele teve um certo esvaziamento do seu federalismo, que é algo que sempre vem à tona, do ponto de vista de revisão desse pacto federativo, para analisar de que forma que o poder pode retornar mais ao cidadão, mais próximo do cidadão, do que se manter afastado, de uma forma onde os representantes do cidadão não têm não há uma proximidade entre o seu representante e o jurisdicionado ou o cidadão. Essa é uma questão que me leva sempre a grandes reflexões. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com juristas brasileiros a respeito dessa comparação, e, eventualmente, algumas coisas têm sido escritas para poder comparar um sistema e outro. É claro que são tradições jurídicas diferentes, mas qual é o grau de satisfação que a população deseja ter? A sensação de pertencimento, ou de participação nas decisões políticas, ela é necessária. E, eventualmente, a frustração que todos sentem, as frustrações, inclusive, como qualquer tipo de governo, o movimento anarquista, ele advém muito dessa sensação de que eu não participo de nada, se acontecendo ou não acontecendo, eu não influencio grande coisa, então eu quero estabelecer anarquia no mundo. Então, esse movimento ele é reconhecido, e, do ponto de vista da política canadense, eu acho que é um modelo interessante para ser conhecido. Ao voto distrital, isso faz com que o cidadão ele fique próximo. Então, os mais experientes dessa sala conheceram o voto distrital. Eu acho que a maioria é muito favorável a essa modalidade de distribuição de poder. A questão de contribuições a partidos políticos, etc., essa discussão que o Brasil também corre. O Brasil, as campanhas são financiadas pelo público no Canadá, pelo poder público. As contribuições individuais elas são extremamente limitadas em valor. E existe uma motivação muito grande a participar, porque, diferentemente do Brasil, o voto é facultativo, e no Brasil, sendo o voto obrigatório, eventualmente é uma sensação de participação da população, mas essa participação ela é muito relativizada.
Como que é feita a governança? Então, o Canadá tem bastante deputados, se a gente comparar que tem uma população, não é, de quase um quinto da população brasileira, deputado, é muito deputado, mas em virtude dessa distribuição de distritos, né, isso permite uma representação, talvez, de outra forma. O bicameralismo ele existe, o Senado no Canadá ele existe, mas os senadores não são eleitos, eles são indicados pelo primeiro-ministro como pessoas de reputação, pessoas que têm notório saber, grande reconhecimento, conhecimento do país, que poderiam contribuir. Essa é uma discussão. O bicameralismo está em discussão no mundo já há vários anos, né? Há vários movimentos pregando pela abolição do Senado, né? Para apenas ter uma Câmara de Deputados ou uma Câmara de Comuns. Esse é um movimento, é uma discussão que existe há muitos anos. Eu queria apenas trazer a vocês aqui como é que essa organização acontece. Né? A questão do cálculo, né? O Brasil tem uma divisão que foi feita, né, na Constituição de 67 com relação ao peso dos estados, né? E no Canadá ela é proporcional. É diferente um pouco. E é interessante que, em virtude disso, como a população é uma representação por população, existe esse território, né, esse estado de Nunavut, que tem 2 milhões de quilômetros quadrados, mas tem uma população de 31 mil habitantes. Né? Então, ela tem um deputado, e esse distrito de Papineau, perto de onde eu moro, em Montreal, tem 9 quilômetros quadrados apenas e tem 100 mil habitantes. E cada um tem um deputado. Claro que gera distorções, mas é apenas uma curiosidade. Tem ainda uma distribuição de recursos, que parece com o nosso fundo de participação dos estados, mas como o poder financeiro e político ele é menos concentrado na União Canadense, né, a distribuição ela é prevista na Constituição canadense, que não é escrita, né? O Canadá não tem Constituição escrita, dentro da tradição saxônica, mas há uma divisão, então, de receitas excedentes do Estado para poder gerar um equilíbrio no país, que é a mesma coisa que acontece no Brasil. Então, aqui é um exemplo, né, que haverá 70 bilhões de dólares distribuídos em 2016 para as províncias como transferências, e o Brasil nós vamos ter mais ou menos 60 bilhões de reais distribuídos, né, que é a última estimativa do Tesouro Nacional para o FPE de 2016. E a gente vê que a distribuição ela visa, como no Canadá, uma distribuição, por exemplo, a Bahia vai receber 5 bilhões e 700, né, para poder compensar a questão de renda mínima. Tem alguns cálculos aí que são feitos. Eu não sou especialista em finanças públicas, mas é similar. Isso era uma questão importante para ser colocada. Do ponto de vista de construção política, é inevitável nós falarmos no movimento, né, que o Brasil passa por ele, essa questão de novas práticas de governança, e eu não poderia deixar de citar aqui um ano foi importante, onde o Papa Francisco se manifestou a respeito de corrupção de uma forma muito clara, né, marcou a todos nós quando lemos a respeito disso, e eu achei interessante nós lembrarmos apenas que não existe este fenômeno apenas em um país, né? É um fenômeno universal, né? O ser humano lida com isso, lida com as suas tentações, lida com as suas virtudes, e eu gostei muito dessa forma como o Papa Francisco colocou, né? Onde essa colocação é uma colocação muito forte, muito violenta da parte dele, não é usual nós termos esse tipo de colocação, mas eu acho que isso nos leva a uma reflexão muito importante. E, nesse sentido, né, eu não posso simplesmente dizer que o Brasil tem um privilégio, né? Todos os países têm. O que muda um pouco é a abordagem, o que muda um pouco é a sensação de punibilidade e a forma de se evitar dessa forma. Então, a indústria da construção em Montreal, por exemplo, ela tem historicamente um problema sério de corrupção, onde há várias iniciativas para se alterar isso. Teve uma comissão muito interessante que pegou tecnologia de vários lugares para criar essa comissão de inquérito sobre a questão da corrupção, que fez até essa McKinsey, a Veja canadense, né, dizendo que o Quebec é a província mais corrupta. E no Brasil nós temos também, é claro, todos nós aqui nessa sala conhecemos
sabemos, né, os efeitos maléficos, né, nefastos que a gente tem vivido, mas tem um processo de depuração, de reforma, de limpeza e novos ares aí, novos profissionais, né, tentando incutir não apenas uma questão de culpabilidade, mas os incentivos, né, a vantagem de se viver em um país onde haja menos incentivos a fazer coisas erradas, né? Ela é baseada na questão local, é claro, né? A percepção de justiça, como eu falei em transparências passadas, a questão do Estado de Direito, quando há normas claras, né, que todos observam, a justiça é entregue de forma igual, há uma facilidade de absorção, por exemplo, de imigrantes ou das pessoas, né? A mobilidade social e a mobilidade econômica, ela se transforma, ela fica muito mais fácil, né? No momento onde a gente tem esquemas e funcionamentos muito complexos, né, fórmulas de funcionamento da sociedade ou regional de uma forma muito difícil, fica mais difícil essa mobilidade, isso gera menos desenvolvimento, isso gera menos progresso, né? É uma questão, é uma medida natural, né? E há várias iniciativas globais com relação a isso, e eu vou querer mencionar um pouco a respeito de uma iniciativa interessante, que eu até troquei ideias com o Sérgio Cavalieri há algum tempo atrás, do ponto de vista de responsabilidade social das empresas, que entra também dentro disso e que é uma das missões da DCE. Então, só para falar um pouquinho a respeito disso, né, desses valores dessa sociedade que eu tenho tido a chance de conhecer no Canadá, né, então, é uma sociedade bastante tolerante, aberta, tem uma noção de colaboração muito importante, inclusive nos currículos para a contratação das pessoas, os departamentos de recursos humanos, eles olham o volume de voluntariado que cada candidato faz para qualquer nível de emprego, né? Principalmente os mais altos, tem que haver um belo trabalho de voluntariado, muita coisa de entrega para a comunidade, para a coletividade, uma sensação de coletividade grande, né? No Brasil ainda não tem muito arraigada essa mentalidade, que é uma questão também interessante. A noção de equidade é importante, principalmente por causa de 20%, né, da população tendo nascido fora do país. Se for um país extremamente cheio de códigos e complexos para compreender, não vai funcionar. Então, e principalmente por causa do frio, mostrei aquela primeira imagem, menos 40, se for tudo muito complicado, se as coisas não funcionarem, se tiverem códigos de conduta, todo mundo vai morrer congelado. Então, não tem muito jeito. Aqui, com esse clima, né, maravilhoso, dá para se improvisar um pouco mais. Infelizmente, a menos 40 não tem muito jeito de improvisar. Não tem o casaco, não tem a lenha, não vai funcionar, vai todo mundo morrer frio. E, então, isso acaba gerando uma exigência de que o Estado de Direito também impere. Do ponto de vista econômico, né, a nossa última fase aqui dessa abordagem que eu gostaria de fazer comparativa, aqui tem alguns números, né? Então, o Brasil tem uma população enorme, perto do Canadá. O Canadá tem um território gigante, mas pouquíssimo habitado, né, onde praticamente 90% da população canadense vive dentro de um paralelo de 200 quilômetros ao norte da fronteira com os Estados Unidos, em virtude do clima, né? Então, a gente sabe disso. Mas, parafraseando o Vladimir Putin, né, de que o aquecimento global pode beneficiar algumas pessoas, já tem beneficiado o Canadá, porque tem uma passagem do norte, né, que vai fazer eventualmente concorrência ao Panamá no futuro, onde a navegabilidade do norte do Canadá, ligando a Europa e a Ásia, já é algo que consta das planilhas das transportadoras, das empresas de logística, né, onde era 1 mês por ano, 2 meses, hoje chega a ser 4 a 5 meses por ano de transporte possível por cima do Canadá, quando antes não permitia, por causa do derretimento da calota polar. Então, esse é um fenômeno ainda. Aqui, a questão de renda per capita, a gente vê que não é uma coisa enormemente discrepante, nada disso. Não é, o Brasil é um país mais rico do que o Canadá, mas é um país que também tem muita gente lá que foi para fora, e isso equivale ao volume de dinheiro que brasileiros remetem para o Brasil por ano, porque imigraram, trabalham, etc. Então, fazem uma transferência de volta para o país. Isso denota também um comprometimento dessa população com os nativos, com as suas famílias, com o seu país de origem, né? Eu acho que isso é muito bonito, isso é muito importante, né? Essa ida para poder conquistar novas paragens e retribuindo ao país e ajudando as suas famílias no país de origem. Os IDHs diferem um pouco, mas não é também catastrófico do ponto de vista do Brasil. A densidade habitacional, como eu coloquei, claro, o Canadá tem uma população ínfima em relação ao seu território. E mesmo, por exemplo, se nós tomarmos o sudeste brasileiro, que é a área mais ocupada, né, são 68 habitantes por quilômetro quadrado, Ontário, a província de Ontário, que é a província industrial a mais rica do Canadá,
ainda assim tem 14 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é fácil de administrar também. É fácil gerir, né? Quando não tem um crescimento populacional explosivo, não tem êxodo rural. O Brasil sofreu enormemente por movimentos de pessoas que acabaram gerando desafios enormes ao administrador público, e é óbvio que é muito complexo, né? O Brasil é um país extremamente complexo e eu acho que faz bastante bem dentro das limitações, né? Se a gente compara com um país com uma facilidade enorme de gestão, porque além do sistema de governo ser federalismo, é um federalismo forte, a população é pequena, o nível educacional é alto, então tem algumas questões nesse sentido. Do ponto de vista de liberdade econômica, o Brasil não está maravilhosamente na foto, né, comparado com o Canadá está aqui, a Austrália é um dos países mais liberais do ponto de vista de economia. Nós temos, né, desafios no Brasil do ponto de vista de burocracia, do ponto de vista de proteção de mercado, né, então por isso que o Brasil não fica muito bem na foto. Do ponto de vista de liberdades individuais, o Brasil é bastante bem situado, né, em questão de direitos políticos, liberdades civis, né, o Brasil, 30 anos atrás, não estaria tão bem nessa foto, mas depois da volta, né, da democracia, etc., a maior participação, o Brasil ficou bastante melhor nessa foto. Do ponto de vista de liberdade econômica, o Brasil tem piorado um pouquinho, né, a partir de 2003, reduziu a liberdade econômica, maior intervenção do Estado, mas o Canadá também não está grande coisa na foto, né? Isso também é uma reação do cenário global, né? Um cenário de dificuldade global, um cenário de redução de atividade global, né? Todos nós vivemos essa dificuldade, nós sabemos disso, e o Canadá, como o Brasil, é uma província mineral, é uma província que demanda mercados externos, e com o desaquecimento da economia global, o Canadá, tanto quanto o Brasil, sofrem bastante. E aí eu coloco algumas interrogações com relação a esse cenário externo, né? Como que é a participação do governo, a sensação do poder público, nós temos isso muito aqui no Brasil, uma sensação de que, infelizmente, o governo não trabalha para nós, trabalha contra nós, principalmente nós empresários que atuamos nessa parte de empresa, temos um conflito constante entre saber distinguir com relação a isso. Esse é um grande desafio, mas é um desafio também de diálogo. Muitas vezes, na realidade, não é assim, mas a percepção ela é ruim, então eu acho interessante trabalhar bastante na percepção. Muitas vezes eu vejo agências brasileiras que ajudam enormemente o empresário, tem várias iniciativas belíssimas, com excelentes resultados, mas a gente gosta de criticar também, né? Então, esse é um questionamento que é importante fazer. Mas o fato é que o mundo está com uma tendência protecionista, o multilateralismo reduziu bastante, né? Os tratados bilaterais eles têm acontecido, aumentaram muito nos últimos 20 anos, os blocos regionais estão em crise, as identidades regionais estão em crise, a gente vê a crise do Mercosul, nós vemos a crise da União Europeia, existem críticas com relação ao NAFTA, tem até um candidato nos Estados Unidos que está dizendo que vai sair do NAFTA. Isso são manifestações, né, de descontentamento com relação à abertura comercial mundial. Isso acaba gerando um recrudescimento e uma proteção do mercado local. O Brasil tem um mercado interno protegido, nós sabemos disso, não é? Mas essa abertura ela vai ser necessária progressivamente para poder gerar maior inserção. E esse movimento de pessoas e de capitais que a gente assiste, do ponto de vista de imigração, da liberdade de investimentos, né, apenas ajuda, né, a um movimento de maior liberalização dos negócios, né? A carga tributária, eu entendo que são sistemas de busca de justiça social nos dois sistemas. Eu vou ter que acelerar um pouco mais, mas eu gostaria, então, só de lembrar o trabalho que eu fiz com o Sérgio um pouco, né, com relação à responsabilidade social das empresas, onde a gente tem aí no Brasil e no Canadá uma autorregulação, mas eu gostaria de ressaltar apenas a questão da extraterritorialidade que o Canadá pratica do ponto de vista de responsabilidade das empresas. Nós somos uma província mineral em Minas Gerais, e o Canadá tem a maior bolsa, né, e a bolsa mais atrativa do ponto de vista de levantamento de capitais para atividades minerais. E, depois de várias questões, vários problemas no passado, o Canadá tem uma legislação específica do ponto de vista de abertura de processo contra empresas canadenses por fatos ocorridos fora do Canadá,
para responsabilizar essas empresas que não tiveram condutas éticas ou observavam valores mínimos de proteção à pessoa, de proteção ao meio ambiente, né, em suas atividades fora do Canadá. Como o Canadá permite, através da sua bolsa, né, de Toronto, né, captar recursos para projetos minerais, a gente tem várias empresas mineradoras canadenses no Brasil, elas têm que observar não apenas os padrões de operação local, mas também os padrões canadenses, podendo ser processadas no Canadá. Isso, então, gera um efeito que nós dizemos no direito, né, extraterritoriais, que não se limitam apenas ao território canadense, mas a atividades executadas fora do território canadense. Né? Então, o Brasil, Peru, por exemplo, já teve ações de comunidades no Peru, no Canadá, contra empresas mineradoras canadenses. Isso acabou gerando precedentes e gerando, né, um ordenamento muito interessante do ponto de vista de proteção à questão social das empresas, à atuação social das empresas. Agora, é interessante ver que os dois países têm muita convergência, muita coisa em comum. Enquanto nós temos aí, né, o comércio mundial de mercadorias caindo, né, o mundo perdeu 13%, isso aqui no ano de 2015, né, teve uma queda enorme de importações e exportações mundiais. O Canadá perdeu 14,9% na idas e vindas, e o Brasil perdeu, quer dizer, deixou de importar 25% por causa da desvalorização do real, mas são países que têm acompanhado esse movimento de redução da atividade econômica mundial, inclusive na parte de serviços, né, que são cada vez mais importantes para os dois países. Né? Isso acaba fazendo com que a gente enxergue do ponto de vista da dependência. Quais países dependem de quais? Não é? Então, o Canadá depende enormemente dos Estados Unidos, e essa é uma política comercial canadense de tentar diversificar suas parcerias comerciais, porque é muito ruim depender dos Estados Unidos. É um parceiro excelente, importantíssimo para o Canadá, mas faz parte do mantra do Departamento de Comércio canadense buscar parceiros comerciais, alianças, para depender menos dos Estados Unidos, do humor dos Estados Unidos. Né? Então, essa é uma questão gravíssima. O segundo que vem é o México, agora a gente vê o Brasil muito pequenininho depois. Já o Brasil tem relacionamento com outros países, é mais diversificado, nós poderíamos dizer assim, né? Criou uma relação importante com relação à China, mas a gente tem aí, né, o Mercosul, que seria quase isso aqui, né? Estados Unidos e China são grandes parceiros comerciais. De onde que vem uma sinergia? O Canadá tem, através da costa oeste, um volume de trocas enorme com China, com a Ásia. Né? E várias empresas brasileiras têm se aproveitado da plataforma de conhecimento, de comercial, aérea, tecnologia do oeste do Canadá para fazer negócio lá. Né? Então, usa-se uma plataforma canadense para se fazer negócio naquelas paragens. Então, é uma questão interessante, porque traz alternativas de novos mercados para o Canadá e permite com que o Brasil também se diversifique. Como hoje a gente tem facilidade de movimentos de capitais e de pessoas, essa é uma alternativa que tem sido utilizada. Do ponto de vista de serviços, a mesma coisa. Né? A gente vê que o Canadá, né, o Canadá exporta serviços, né, muitos serviços para a Europa e para os Estados Unidos, né, Estados Unidos e Europa, e importa dos Estados Unidos e da Europa. O Brasil importa serviços da Europa e menos dos Estados Unidos. Então, nós temos aqui 3/4 do comércio mundial, do comércio brasileiro de serviços é feito com os Estados Unidos e a Europa. Então, a minha tese aqui é só o seguinte, de que como nós não tivemos a discussão da ALCA, que foi abortada na década de 90, né, existe uma sinergia, uma oportunidade hemisférica que tem sido desenvolvida, mas que tem um potencial de desenvolvimento talvez subutilizado. Né? Então, essa é a provocação que eu gostaria de dizer. E, do ponto de vista de investimento direto estrangeiro, nós estamos vendo aqui que a América Latina tem sido menos atrativa para capitais. Né? A Europa tem recebido mais capital, muito capital, os Estados Unidos, né? Canadá alguma coisa, mas México e Estados Unidos têm recebido um volume de capital enorme. A Ásia, tradicionalmente, porque tem um volume de consumidores potenciais ainda monstruoso, mas nós vemos aqui que, se nós gerarmos sinergias com estes países, pode ser muito interessante. Né? Então, isso é apenas um estímulo para nós conhecermos melhor, né, hemisfericamente, e, eventualmente, se utilizar
da plataforma canadense, né, e os canadenses utilizar da plataforma brasileira de negócio, gerando maior sinergia, para poder fazer face a esse mercado, a esse investidor gigante que são os Estados Unidos. Né? Então, eu acho muito interessante a iniciativa dos BRICS, o Banco dos BRICS, né, que faz face às organizações de Bretton Woods, ao Banco Mundial, ao FMI, mas o comércio sul-norte hemisférico, isso comprova, né, que tem um potencial gigante, um potencial excelente de criar trocas de sinergias. Então, para deixarem de gravitar em torno dos Estados Unidos, por que não esses dois países se aproximarem mais? Não é? Então, essa é a minha plataforma aqui hoje um pouco. Porque os dois são plataformas continentais de negócios, para fazer negócio para todos os lugares, não criariam, né, progressivamente uma dependência melhor dos Estados Unidos, o que não é ruim. Os Estados Unidos é um excelente parceiro comercial, mas possuem um poder de barganha, um poder talvez muito grande perto do que se gostaria. Né? E são países complementares, né, nesses setores e em vários outros, né, mas eu apenas cito alguns dos setores principais. Eu leciono Relações Comerciais Internacionais e esse case aqui, só para concluir, esse é um case que é uma oportunidade perdida, na minha visão, onde, se testando a OMC no começo da década de 90, quando a OMC foi criada, né, o Canadá desafiou o Brasil e os seus mecanismos de financiamento para desenvolvimento da Embraer, os primeiros jatos da Embraer, né, desafiou, era um organismo novo, acabou se criando um litígio comercial que comprometeu enormemente a relação diplomática entre os dois países. Do ponto de vista diplomático, não foi produtivo, não foi producente, acabou gerando uma clivagem dessa relação, né, e eu acho que ambos os países se arrependeram ou tiveram problemas em lidar e explicar isso aos seus cidadãos. Isso tem sido superado, é claro, todos os dois, né, ajustaram, os dois países, né, as empresas ajustaram seus mercados, mas não há espaço para as duas empresas no mundo. Essa é uma constatação de revistas especializadas, eu convivo um pouco com pessoas com as duas empresas e provavelmente não vai haver espaço para essas duas empresas existirem quando os chineses entrarem fortes. Né? Então, essa é uma bela oportunidade de convergência também a ser explorada. Então, o que eu vejo é isso aí, né? Os dois países botaram astronauta, são países ambiciosos, né? Tem uma construção social parecida, né? Uma miscigenação de raças e de pessoas. Existem deficiências do ponto de vista de organização social, política, em algumas questões, né? Tem avanços que são necessários a serem feitos. Eu acho que existem modelos interessantes para os dois países se enxergarem, compararem, são complementares, são países dependentes dos Estados Unidos, de uma certa forma. Então, existem várias identidades que geram um movimento de convergência. Não sei se vocês se lembram, mas anos atrás, num discurso do State of the Union, o Obama falou sobre o momento Sputnik, quando foi na década de 50, quando a Rússia botou o primeiro satélite tripulado, né, os Estados Unidos precisavam correr naquela questão da Guerra Fria e acabaram desenvolvendo um programa, né, para fazer face à questão Sputnik. Eventualmente, será que Brasil e Canadá podem gerar alguma coisa nesse sentido? Né? E essa máxima é uma máxima muito antiga, que todos conhecem, né? E eu gostaria de apenas finalizar com essa mensagem de que é importante haver essa interação, essa integração. Eu tenho me sentido, né, um embaixador privado disso, tenho conseguido levar adiante alguns projetos interessantes de melhor conhecimento de uma sociedade com relação a outra sociedade, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista econômico, muitas vezes auxiliando em outros âmbitos, apenas pelo fato de estar circulando aqui e lá. Né? Então, eu gostaria de me colocar ao dispor de todos, agradecer esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui com vocês e me coloco ao inteiro dispor, né, para poder, eventualmente, trazer alguma luz com relação a esses dois países maravilhosos, com potencial fantástico, né, que tem muito a desenvolver em conjunto. Obrigado. Bom, acabou que nós avançamos um pouco o horário e vamos ter que limitar um pouco as perguntas para a gente dar tempo da gente falar um pouquinho aqui, dar os recados do DCE.
Mas eu queria fazer uma pergunta, provocação para o Dan, que ele não. Eu queria como é que é a religião lá no Canadá? Você não falou sobre isso, eu estou curioso sobre isso. O Canadá é um berço multicultural, né? Então você tem nacionalidades enormes, variadíssimas, e depende muito da província, né? Eu posso falar um pouco da província do Quebec, onde era majoritariamente católica a província, mas na década de 60, final da década de 60, houve uma confrontação, de certa forma, entre a população, questionando o poder da igreja junto às entidades, junto ao Estado. Então, houve o que se chamou de uma revolução tranquila, onde houve um afastamento do clero e do Estado. Ainda, Montreal é uma cidade que é conhecida como a cidade dos 1000 campanários, porque é uma cidade ainda com uma presença enorme da religião católica. Há poucos anos, eu tive o privilégio de acompanhar a beatificação do Frei André, né, que é de Montreal, então teve uma peregrinação muito grande. Então, assim, o Quebec é majoritariamente católico, mas tem todas as religiões em virtude das imigrações, né? Então, tem uma comunidade hindu enorme, tem bastante muçulmano, a questão da religião judaica também muito presente. Então, é uma salada muito grande de religiões. Então, é multicultural, multireligioso. Ô, Sérgio, estou provocando porque está faltando a Uniapac lá, né? No Canadá não tem ainda, né? Quem sabe o Dan vai ser o embaixador. Tem alguém querendo fazer uma pergunta? Boa tarde, a gente queria Dan. só identificar e bem Sim. rápido para a gente dar tempo. Meu nome é Alexandre Dolabella, sou irmão do Eugênio. Primeiro, parabenizá-lo pela palestra, agradecer. Bom, a pergunta que todos os brasileiros estão se fazendo ou deveriam estar se fazendo é qual o caminho para a gente sair dessa situação que estamos. E, para mim, é inevitável pensar nisso sem pensar em educação. E por várias razões, inclusive por influência pessoal. Sou de uma família de professores, eu já dei aula, até em voluntariado. Tenho um irmão meu professor aqui. Enfim, a minha experiência fora do Brasil foi na Inglaterra, no período que o Tony Blair estava no auge do programa. Era um mantra, né? Education, education, education. E você, como professor, gostaria que falasse um pouco, fizesse um pouco esse paralelo, que eu acho que é um caminho que a gente tem que trilhar, né? Obrigado, Alexandre. Prazer te ver aqui. Acho que não há dúvida que a educação realmente é o que constrói um país, né? Agora, eventualmente, o que eu vejo é que, se o Brasil fez um belo esforço que começou na década de 90 em liberalização das escolas, né? Quer dizer, o fim de um certo monopólio, permitindo a privatização do ensino, autorizando o funcionamento de faculdades, etc., que é um movimento que eu vivi intensamente, porque eu dava aula em 2 instituições na época dessa abertura. Me parece que, diferentemente do Canadá, o enfoque do Brasil é muito em cima de diploma universitário e não ensino técnico. Então, o Canadá é muito focado em técnicos e são feitos, geralmente, 2 anos de ensino técnico, e aqueles que realmente têm uma ambição universitária fazem mais 3 anos e se formam, ou 2 ou 3 anos, e se formam com diploma superior. Mas é uma nação que tem buscado muito desenvolver os seus técnicos, né? A especialização e não a generalização. O generalista, ele é menos valorizado do que o especialista. Então, em todos os recrutamentos é possível se ver, é possível ter um certificado, etc. Não há exigência de diploma superior, mas há exigência, um certificado disso, um certificado daquilo. Então, eu acho que o enfoque é muito diferente com relação a isso. Isso barateia o estudo também, não é? É menos tempo na universidade, é menos tempo no banco de escola, onde tem técnicos bons, não é, que, eventualmente, se tem uma ambição maior, vão continuar os seus estudos universitários. Mas o grande foco é primeiro, segundo grau, de boa, excelente qualidade e públicos, por isso é um estudo relativamente prioritário para o Estado, então é barato estudar no Canadá. E os cursos técnicos, eles também são fomentados. Existem bolsas, existem várias facilidades. Agora, a universidade é um funil, e tem uma questão de meritocracia também. Não tem Enem, essa é uma outra questão. O enfoque é que quem acede à universidade é exigido dele que tenha tido sempre boas notas. Aquele mau aluno que sempre foi medíocre e que estuda muito bem, faz uma prova e passa no vestibular ou passa no Enem,
No Canadá, ele não prospera, porque não existe esse método. O método é a análise da progressão de estudo durante toda a vida dele. Se ele sempre foi bom aluno, por que ele não será um bom universitário? Né? O Brasil, existe uma certa desconexão com relação a isso. Eu acho que melhorou bastante no Brasil, mas ainda se foca muito no diploma de curso superior, né, e menos nos técnicos. Essa é a comparação que eu poderia fazer. Doutor, Dan, uma coisa que a gente tem curiosidade, eu principalmente tenho curiosidade de saber, e você não tocou, e é um assunto que está preocupando o mundo inteiro, essa questão do islamismo, do Estado Islâmico. Como é que isso é tratado lá? O pessoal tem visto isso lá? Tem Semana passada, autoridades europeias falaram que o Canadá não vai continuar tendo sorte o tempo inteiro, né? Porque o Canadá participou de missões no Afeganistão, o exército canadense coopera, né, com o exército norte-americano, é um país alinhado, né, na OTAN, então claramente tem células, né, elas são perseguidas, etc. Tem prisões que são feitas progressivamente. O ano passado prenderam umas pessoas que iam descarrilar um trem no Canadá, conseguiram pegar a tempo. Existe um volume de muçulmanos muito grande no Canadá, mas as mesquitas que pregam ódio, como se tem na Inglaterra, como se tem na Bélgica, na Holanda, não tem. Né? Tem uma vertente islâmica que prega realmente a guerra santa, etc. No Canadá, ela é menos forte, né? E as autoridades atuam mais. Como existe também essa questão da proximidade, coletividade comunitária, né? São pequenas comunidades. O Canadá não tem grandes metrópoles igual Belo Horizonte, São Paulo e Rio, onde você tem 15 milhões, 20 milhões de pessoas numa mesma metrópole, fica muito difícil. Então, isso acaba gerando também um comprometimento social maior, um certo engajamento e esse sentimento de pertença que eu coloquei, né? Onde as pessoas se sentem menos número e se sentem partícipes de uma coletividade, né? Esse sentimento também acaba levantando, né, acendendo os sinais vermelhos para evitar uma radicalização. Tem, mas ela é muito pequena. Doutor Alberto, você vai querer falar? Doutor Alberto? Não? Bom, nós extrapolamos o tempo para cumprir o nosso rigor no horário, né? Então, queria agradecer Não, foi ótimo. Queria agradecer o Dan, passando a ele um pouco do nosso material da DCE. Aqui tem um pouco da literatura que a gente tem utilizado nessa missão da DCE. Queria pedir também a Maria Flávia para trazer aqui ao Dan uma recordação, um presente da DCE. Queria falar só um pouquinho da nossa agenda. Nós tivemos... Opa, voltei aqui um pouquinho. Nós tivemos no final de julho, então, o Café com Fé, lá na TV Globo. Tivemos a presença de muitos associados. Nosso próximo café no dia 26/8, na sexta-feira, lá no Instituto Áquila, na Vila da Serra. O encontro de bispos e empresários, que vai ocorrer no dia 26 e 27 desse mês. Aqui a gente queria reiterar o convite às pessoas, aqueles que tiveram a oportunidade de participar. Acho que vale a pena no final de semana. É um evento da DCE Brasil, que está sendo conduzido pelo Sérgio. Então, acho que vale a pena a gente estudar um pouquinho mais esse assunto e acho que vale a pena realmente participar. O tema vai ser ética e responsabilidade social ambiental. E nós já temos aqui de Belo Horizonte alguns inscritos. Nós vamos iniciar, de fato, agora a DCE Jovem. No próximo evento, o primeiro evento vai ser no dia 30/8, com a palestra do José Henrique Dias Salvador, diretor de operações do Mater Dei, falando sobre sucessão e ética em empresas familiares. Aqui eu queria fazer um convite aos associados que convidem os seus filhos para participar desse evento. Vai ser o primeiro. O nosso foco são os filhos dos associados, esse grupo da DCE Jovem que está se formando, e também os amigos, aqueles que a gente puder convidar. Então, fica aí já o anúncio desse evento para o dia 30 de agosto. Nós vamos iniciar a divulgação essa semana. No dia 22/9, nós vamos iniciar fazer uma palestra da DCE aqui em Minas. O Sérgio vai falar sobre
o desafio do líder empresarial cristão em Pouso Alegre. Então, nós estamos realmente iniciando a divulgação e a DCE por interior. Já temos alguns associados que indicaram aqui a Mariana, já tem um movimento lá em Uberaba, que nós fizemos no ano passado, em Juiz de Fora, e agora a gente efetivamente vamos começar então agora com Pouso Alegre no mês de setembro. O evento a Conferência de Roma, que vai ser no dia 17 e 18 de 2016, desse ano, né, no Vaticano, inclusive com uma audiência privada com o Papa, no dia 17. Nós já temos 25 inscritos aqui da DCE Minas. Então, 25 pessoas que já se inscreveram e já confirmaram. Acho que é uma oportunidade realmente interessante, não só para participar do evento da Uniapac, que vai ter palestrantes do mesmo nível que nós tivemos no Congresso Mundial no ano passado. Vale a pena, realmente, o tema muito interessante também, a gente falando dos líderes de empresa como agentes de inclusão econômica e social, então são pessoas do mundo todo. Além de a oportunidade de participar dessa conferência com temas tão importantes, a gente ainda vai ter essa oportunidade de visitar, de ter audiência com o Papa e uma série de visitas que nós estamos programando. Visita no Museu do Vaticano, nos Jardins do Vaticano, na Rádio Vaticano, então tem uma série de eventos. Aqui quem é que já se inscreveu? Podia só ficar de pé aí, por favor, para a gente ver, já tem vários, né? Seria interessante também, aqueles que vão participar, presidente, da Conferência em Roma, tentar participar da Conferência dos Bispos em São Paulo. Sim, exatamente. Foi o que eu falei um pouquinho antes. Vale a pena ter esses dois eventos, participar desses dois eventos. Bom, mais uma vez, né, eu quero agradecer o apoio, o patrocínio das empresas, né, as empresas apoiadoras da DCE esse ano. São empresas que colaboram todo ano com patrocínio e que permite que a gente consiga ter uma agenda tão presente, né, com todos aqueles que realmente comungam da nossa missão. Nós estamos vivendo aí um cenário bastante importante, que é esse do impeachment, está caminhando para o final, mas temos nos questionado se, de fato, e considerando esse cenário que está vislumbrando um cenário melhor de retomada, nós estamos questionando se efetivamente, principalmente o empresariado, se nós aprendemos a lição e como nós iremos sair desse momento, se para melhor e se a gente efetivamente vai conseguir superar um dos maiores problemas e talvez o principal dessa crise, que é a questão ética. Esperamos que realmente isso possa. Nós estamos provocando os nossos associados, nós já fizemos uma carta há pouco tempo, chamando os empresariados para, com ações concretas, possam realmente fazer uma mudança para melhor, que a gente não incorra neles de novo, porque o custo disso tudo tem sido altíssimo para as empresas, para as pessoas nas comunidades, as famílias, que é a questão ética. Vem também as eleições municipais, a DCE tem recebido uma série de solicitações dos candidatos. O que nós vamos fazer? Na verdade, a DCE vai preparar uma carta elencando os pontos principais que nós entendemos que sejam importantes para a administração municipal. E aí eu queria até provocar todos, e a gente vai mandar um e-mail esses dias, pedindo sugestões. Então, nós vamos compilar essas sugestões todas, vamos preparar esse documento e vamos entregar, então, para todos os candidatos, não só no aspecto da liderança municipal, do prefeito, mas também como os vereadores. Então, nos próximos dias, vão receber esse convite. Eu queria, então, pedir a todos que pudessem colaborar com sugestões. Estamos também preparando, em outubro ou novembro, a comemoração dos 50 anos da DCE Minas. A gente deve divulgar nos próximos dias. Como é que nós estamos formatando esse evento? Está entre outubro e novembro. Para finalizar também, agradecer ao Padre Alexandre por ter aceitado essa homenagem e, mais uma vez, dizer que é uma alegria para nós, da DCE, poder fazer essa homenagem. O Padre Alexandre estava falando que são 19 anos 30 anos de paróquia e 19 anos com a liderança dele lá na região. Inclusive, no dia, o nosso amigo ali, cadê o
Camilo me lembrou que no dia 26 de agosto, né, tem um jantar comemorativo dos 30 anos da paróquia Nossa Senhora da Rainha e com um viés aqui de contribuição para a comunidade Bom Jesus do Vale. É isso? Que ótimo. Então, no dia 26 vai ser um jantar no Buffet Catarina, às 20h30, na sexta-feira. Quem quiser participar, tem aqui o convite com Camilo. Então, muito obrigado a todos por mais esse evento. Estamos preparando o almoço no mês que vem. Logo, logo nós vamos divulgar. Eu queria pedir a Maria falar para fazer o encerramento. Mais uma vez, agradecer ao Dan pela brilhante palestra e pelo compartilhar seus conhecimentos aqui conosco. A DCE, em parceria com o Sistema FIENG, por intermédio do SESI-DR Minas Gerais, agradecem a presença de todos. Uma boa tarde.